Graças a paz, meus irmãos, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo essa aula, mas é o nosso encontro semanal para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Isso mesmo, Instituto Ministrando para Transformar Vidas. E nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus de uma maneira prática, simples, todavia poderosa, porque é isso que a palavra de Deus é, poder de Deus para as nossas vidas, tá? Bom, você que já nos acompanha, que já é o nosso aluno, sabe que eu sempre falo, é importante você estar nas mãos com o teu módulo, com a tua Bíblia. Afinal de contas, nós estamos estudando a palavra de Deus, tá bom? Então, nós estamos estudando o módulo Cristologia, tá vendo aí, ó? Esse módulo bonito aí, tá? Nós estamos estudando o módulo Cristologia. E no estudo de hoje, nós estamos dando sequência, falando um pouquinho da vida de Cristo. Na verdade, esse módulo, nós temos duas disciplinas, né? Esse módulo, Doutrina de Cristo e Vida de Cristo. Nós falamos bastante, já tem bastante coisa. Se você não assistiu às outras aulas, por favor, assista, porque vai ser bênção demais para a tua vida. Tá bom? Mas antes de nós começarmos, como eu sempre falo, vamos orar, vamos falar com Deus. Você que pode, nesse momento, se puder, fecha os teus olhos, tá? Quero chamar a tua atenção para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus, tá bom? Senhor, eu quero pedir, Senhor, mais uma vez a tua graça, a tua bondade. Meu Deus, sabemos que a tua graça é que nos alcança, o teu poder perdoador, a tua misericórdia, Deus. Porquanto, Deus, eu quero te pedir neste momento, nos alcança pela tua infinita graça. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Mãos à obra, porque nós temos bastante coisa para se trabalhar, tá? Nós vamos começar a olhar para a lição de número 15 e nós vamos estudar o ministério terreno de Cristo, isso mesmo, o ministério terreno de Cristo. Então, dentro do ministério terreno de Cristo, nós vamos dar uma olhada, abordar alguns pontos importantes. O primeiro ponto aí que eu quero destacar vai falar da sua humilhação, isso mesmo, até tenho colocado aí na tela aí para você ver a sua humilhação. Por quê? Porque na verdade Cristo se fez homem, tá? Então o primeiro ponto aí da sua humilhação, para nós tentarmos compreender um pouco, é a questão dessa humilhação de Cristo, ou seja, Cristo se fez homem. Então você tem aí alguns versos que eu quero apresentar para você. Primeiro verso, Filipenses 2, do 6 ao 7, que diz assim, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não era algo que devia apegar-se, mas antes esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha que interessante, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não apegou-se a isso, antes, como servo, esvaziou-se, tornando-se semelhante ao homem. Então você tem um Deus todo-poderoso que na sua humilhação para que o seu ministério terreno viesse a acontecer, o que ele vai fazer? Ele vai tornar-se igual ao homem. E aí você tem, por exemplo, Hebreus 10:5, olha o que diz. Pois por isso Cristo veio ao mundo e disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Você tem também 1 Timóteo 3,16, que vai nos dizer justamente o seguinte, não há dúvida de que grande é esse mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Olha que interessante isso. Então, esse ministério terreno de Cristo envolve a sua humilhação. E o primeiro aspecto da sua humilhação é Cristo se fez homem, ou seja, Deus se torna homem, uma classe inferior. O Deus Criador torna-se semelhante à sua criatura. Então, João 1,14 diz assim, aquele que era a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então percebe
que nesse primeiro aspecto da humilhação, nós estamos falando do ministério terreno de Cristo. Então ele vem a sua humilhação. Qual é o primeiro ponto? Ele se fez homem, Deus se faz homem. Aí você tem um segundo ponto, qual é? Fez-se servo, Filipenses 2,7. Mas esvaziou-se a si mesmo, né? Nós falamos um pouquinho disso, né? Até a ideia de kenosis, tornando-se, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, você tem Deus que se faz semelhante ao homem nesse processo da humilhação. E você tem um Senhor Todo-Poderoso, Rei dos Reis, que vai fazer o quê? Tornar-se servo, ou seja, ele é Senhor, mas no seu estado de humilhação, ele se faz servo. Esse é o Deus a quem você serve. Há ainda um terceiro ponto, que é o quê? Sendo rico, fez-se pobre. Ou seja, 2 Coríntios 8:9 diz assim: pois você conhece a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, fez-se pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornem ricos. Olha o que é isso, queridos, no estado da sua humilhação no ministério terreno de Cristo, ou seja, ele sendo Deus, faz-se semelhante aos homens, sendo Senhor, tornou-se servo, sendo rico, fez-se pobre por amor de nós. Olha o que o texto diz, por amor de vocês. Então é muito claro, se você olhar aí no telão, ó, por meio da sua palavra, ele se tornou, ou seja, por amor de vocês. Ou seja, ele assume esse estado de humilhação justamente por amor a nós. Então, perceba o estado de humilhação no ministério terreno de Cristo. Deus fez-se semelhante a homem. Senhor fez-se servo. Agora, rico tornou-se pobre por amor de nós. E ainda você tem ainda um quarto aspecto, e qual é? Olha o que o texto diz. Sendo santo, foi feito pecado. 2 Coríntios 5, verso 21 diz assim, ó: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, o Deus que não tem pecado tornou-se pecado por nós, para que a justiça de Deus se manifestasse sobre a nossa vida. Ou seja, fomos justificados por Deus porque ele se fez pecado. Agora, você quer mais do que isso? Ministério terreno de Cristo, o que nós estamos falando? Estamos falando de um Deus, o Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel, que no seu ministério terreno, ele passa pela humilhação. É Deus, faz-se semelhante a homens. É Senhor, torna-se servo. É rico, fez-se pobre por amor de nós. E sendo santo, ele foi feito pecado para que nós fôssemos justificados por Deus. Então percebe o quanto é importante entender essa questão do ministério terreno de Cristo. Por quê? Porque nisso funda-se toda a nossa soteriologia, né? Que é a doutrina da salvação, onde nós aprendemos justamente sobre essa questão de que nós fomos remidos por Cristo. Então, seu ministério terreno está totalmente ligado ao plano da salvação que ele revelou aos homens. Ainda um outro ponto, que é o quinto ponto que eu quero pensar com você, é que ele fez-se maldição e foi contado com os transgressores. Olha que interessante. Aquele que é bênção, aquele que é Senhor dos senhores, ele fez-se maldição e foi contado entre os transgressores. Gálatas 3,13 diz assim, ó: Cristo nos redimiu da maldição da lei e se tornou maldição em nosso lugar. Olha o que o texto diz. Ele tornou-se maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Perceba uma coisa, que a morte de cruz era uma morte vergonhosa, e todo aquele que era levado ao madeiro era tido como maldito. Prova disso é que um cidadão romano jamais poderia ser sentenciado à morte de cruz, porque era algo vergonhoso.
Mas o que Paulo está dizendo, escrevendo aos Gálatas, é justamente isso. Ele tornou-se maldição por nós. E olha que interessante, aquele que é a bênção, aquele que é Senhor, ele torna-se maldição e é morto, né, entre malfeitores, transgressores. Ou seja, se você for olhar Marcos 15, 28, diz assim: e cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. Isaías 53, 12. Por isso lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Ou seja, mesmo tornando-se maldição, ele intercede por nós. Então isso é entender o ministério terreno de Cristo, ou seja, aquele que é Senhor, bênção, soberano, ele fez-se maldição e entre os transgressores morreu para que se cumprisse tudo aquilo que estava escrito ao seu favor. Então, meu irmão, o que nós já entendemos aqui? Que na verdade o sacrifício de Cristo foi algo maravilhoso. O ministério terreno de Cristo está ligado ao plano da salvação dele para nós. O sexto ponto é que, sendo digno, consideraram indigno. Olha que interessante isso. Isaías 53, 3 diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não tínhamos como estima. É claro, eu li aqui na versão NVI, né? Mas perceba que ele foi considerado indigno de mais do que todos os homens. Ou seja, ele sendo o Senhor, sendo digno de toda a honra, digno de toda a glória, digno de todo louvor, digno de toda autoridade, foi feito-se indigno por nós, o consideraram indigno por nós, por mim e por você. Queridos, olha o que Cristo fez, vamos ser sinceros, nós não passamos nada, o mínimo de luta que nós enfrentamos, e às vezes queremos parar, queremos desistir, não é verdade? Queremos jogar a toalha, mas eu quero dizer para você, aguenta firme, segura as pontas, porque Cristo padeceu muito mais por mim e por você. Ele sofreu as nossas dores, as nossas afrontas. Ele, sendo Deus, fez semelhante ao homem. Sendo Senhor, tornou-se servo. Sendo rico, fez-se pobre. Oh, meu irmão, sendo santo, ele fez-se pecado. Oh, sem maldição, se fez maldição por nós. Sabe, sendo digno, consideraram indigno, e tudo isso ele aguentou por minha e por tua causa. Esse foi o ministério terreno de Cristo. Então é interessante que ele sofre por nós. Olha, ele sendo digno, o consideraram indigno por nós. Há um sétimo ponto. Ainda foi feito menor do que os anjos. Olha que interessante. O ministério terreno de Cristo passa pelo caminho da humilhação. Essa ideia de humilhar-se, forma de homem, sendo menor que os anjos. Olha que o escritor aos Hebreus, capítulo 2, verso 9 diz: vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentemos, de todos que experimentassem a morte. Ou seja, ele sujeitou-se a tudo isso simplesmente por amor. E aí a gente precisa entender uma coisa, olha que interessante, que no estado de humilhação de Cristo, foi algo tão tremendo, tão assim chocante, até mesmo para o reino espiritual, que nós podemos imaginar anjos, arcanjos, serafins e por aí vai, todo o reino espiritual, todo o reino que Deus criou, ficar espantado a ver em Deus. Você tem ideia do que é isso? A ver Deus descer essa terra, humilhar-se, tomar forma de homem, ser inferior, tornar-se servo.
ser levado a uma cruz, sofrer por mim e por você, e sofrer calado, aguentar tudo isso, sabe por quê? Para que resgatasse o homem ao seu lugar original. Será que nós podemos compreender o que é isso? Lembra daquele louvor que diz assim: se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor, o céu não é real. Querido, se isso não for amor, o que mais é? Você já parou para pensar? Ele sendo humilhado, padecendo por mim, por você, os anjos olhando, os arcanjos olhando, o Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, o Deus que fez os céus e a terra, parar, prostrar-se ao estado de homem, e aí aguentar tudo isso por mim e por você. Mas aí o texto diz que ele foi glorificado. E aí quando eu olho para Mateus 24, do verso 7 até o verso 10, eu imagino esses mesmos anjos, serafins, querubins, que olharam o Deus Todo-Poderoso, pondo-se no estado de humilhação. Agora o Cristo glorificado, Deus vivo. Então eles estão dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o que te sara. Ele é o que te liberta, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O ministério terreno de Cristo foi para nos resgatar, para nos ligar novamente a Deus. Querido, ele se fez maldição para que você fosse bênção. Ele se fez pobre para que você fosse rico. Ele se fez servo para que você atingisse um lugar com ele, junto aos príncipes. Então toma posse desta palavra, sabe por quê? Porque você serve a um Deus que te tira do pó do monturo e te faz assentar entre os príncipes. Creia nessa palavra, creia que esse é o Deus a quem você serve, esse é o Deus Todo-Poderoso. Vamos continuar aqui? Bom, vamos lá. O início do seu ministério, vamos pensar um pouquinho no início do seu ministério. Então, falando do início do seu ministério, nós temos o primeiro ponto aí, que é o quê? O batismo. Isso mesmo. Após o seu batismo, Jesus inicia o seu ministério o quê? Ele não precisaria passar por um batismo. Até porque o batismo de João era batismo para o quê? Para arrependimento de pecado. Que pecado que Jesus tinha? Não tinha nenhum pecado. No entanto, ele batiza-se para cumprir a justiça de Deus, deixando-nos o quê? O exemplo daquilo que nós devemos fazer. Eu costumo dizer o seguinte, tá? Isso aqui é uma metáfora, só para você entender. É uma metáfora. Normalmente, quando nós vamos batizar, né, quem é batizado por imersão, né, tem o batismo por aspersão, que joga água na cabeça. Mas aquele que é batizado por imersão, normalmente o quê? Ele, né, para trás, para que a água o cubra, né? Eu brinco, é uma metáfora. O batismo de Jesus foi para frente. Como assim? Falava de algo futuro, ou seja, ele traria sobre si o pecado de toda a humanidade. Então, para que se cumprisse a justiça de Deus, então ele se batiza. Não precisava, ele não tinha pecado, não tinha do que se arrepender. Todavia fez para nos deixar o exemplo, para cumprir a justiça de Deus. E aquilo era algo profético, porque ele ia trazer sobre si o pecado de toda a humanidade, de todo o povo. Tá bom? Então, o batismo de Jesus dá início, né, aquilo que nós
deixa eu usar uma expressão aqui, o pontapé inicial do seu ministério, isso mesmo, dá o pontapé inicial do seu ministério, onde Jesus vai ali desbravar, né? Desbravar o seu ministério. Então, dá-se o pontapé inicial. Após isso, Jesus vai ter o quê? A sua preparação no deserto, tá vendo aí? A sua preparação no deserto, ou seja, Jesus foi impelido pelo Espírito Santo a fim de jejuar 40 dias, né? E 40 noites no deserto. E aí, nesta fase de jejum e oração e meditação no lugar solitário, no deserto, ele teve o seu preparo espiritual. Perceba que o texto vai dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que Jesus teve o seu preparo espiritual no deserto, bem como muitos homens e mulheres de Deus, antes de assumir a sua posição, tem ali o seu preparo espiritual. Abraão teve um preparo no deserto, Moisés, né? Moisés servia na corte de Faraó, mas aí ele vai passar um período no deserto. O próprio apóstolo Paulo, né, vai ficar um tempo no deserto da Arábia, ou seja, muitas das vezes o preparo de Deus para as nossas vidas, meus irmãos, é no deserto. Às vezes Deus usa o deserto para nos preparar. Então eu não sei qual é o deserto que você hoje está enfrentando, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas eu posso lhe afirmar que muitas das vezes Deus usa o deserto para nos preparar. Então, são inúmeros os exemplos de pessoas que foram chamadas por Deus, mas tiveram, né, esse período de preparo. Então, queridos, talvez você está no tempo de Deus, ou seja, aguardando para que a obra seja feita. Então, esse tempo de espera e talvez de dificuldade que você está enfrentando, talvez seja o deserto de Deus sobre a tua vida, te preparando para algo maior, te preparando para um momento especial. Então descansa, aquieta a tua alma, aquieta o teu coração. Deus tem coisa boa para você. Posso ouvir um amém? Sela com um amém isso aí, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que Deus tem coisa boa para você. Lembra daquele louvor? Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Eu tenho certeza, tem coisa boa da parte de Deus chegando para a tua vida. Vai chegar sim. Então calma, é uma fase, logo, logo vai passar e o nome de Deus vai ser glorificado sobre a tua vida, tá bom? Bom, é um treinamento de Deus para você. Calma, porque você está no treinamento de Jeová. Isso mesmo, tá bom? Vamos seguir aqui? Bom, a duração do ministério terreno de Cristo. Quanto tempo foi a duração desse ministério? Então, o ministério de Jesus durou cerca de 3 anos, né? Alguns falam 3 anos e meio. O cálculo de duração do ministério de Jesus é baseado nas festas da Páscoa que ele participou, que ele esteve presente. Então, segundo alguns teólogos, você tem essa ideia aí de aproximadamente 3 anos, 3 anos e meio, isso com base nas festas da Páscoa que ele participou. Você tem um outro ponto aí, que é o ministério exercido em 3 regiões, onde Jesus vai exercer esse ministério terreno. Então você tem as áreas cobertas pelo ministério de Cristo, foram as seguintes. Você tem, ele fica aproximadamente, primeiro aí, 8 meses na região da Judéia, né, região sul e sudoeste, depois 2 anos na Galileia, região norte, e depois 4 meses aí na Pérea, né, região leste. Então, você tem aí essas áreas de cobertura do ministério de Jesus. Então, ele vai passar aí por esses locais, exercendo o seu ministério terreno. Então, com grandeza, né? Com grandeza. Então, por onde ele passava, vidas eram curadas, vidas eram transformadas, vidas eram completamente restauradas. Um outro ponto aí que eu quero pensar com você é os ofícios de Cristo na nova aliança. Eu lembro que eu já te dei uma aula, nós falamos de Cristo na antiga aliança, que é o ministério que ele exerceu de rei, profeta, sacerdote. Lembra disso? Eu tenho certeza que você lembra.
Agora, nós estamos falando o quê? Dos ofícios de Cristo na nova aliança. Então, Jesus, como uma pessoa humana, tá? Como uma pessoa humana, ele se interessava profundamente pelas coisas de Deus. Então, no seu ministério da nova aliança, e aí o tema da lição ainda é o ministério terreno de Cristo, o que acontece com Cristo nessa ideia da nova aliança? No ministério terreno, Jesus orava e jejuava. Então, você vai ter aí Mateus 4:2, você tem Hebreus que vai citar isso. Jesus nasceu, viveu e morreu orando. Ou seja, Jesus nunca esteve ocupado demais para orar. Diferente de nós, né? Diferente de mim, que muitas das vezes estou atarefado demais e não consigo orar. Jesus nunca se encontrou ocupado demais para passar tempo em oração com o Pai. É interessante que às vezes ele largava tudo, deixava até os seus discípulos e dizia assim, olha, eu vou orar. Subia ao monte para orar, procurava um lugar reservado para estar a sós com Deus. E ele ainda continua orando, nos céus continua orando. Se você olhar Romanos 8:34, ele intercede, continua intercedendo por nós. Esse é o nosso Senhor. Segundo ponto aí que eu quero pensar com você, é que o Senhor frequentava o templo e as sinagogas, isso mesmo. Ele tinha essa vida prática da fé, frequentando tanto o templo como a sinagoga. Um terceiro ponto é que Jesus lia as Escrituras. Ele não só as lia, mas também ele era versado nelas, ou seja, sempre que fazia uso da palavra, achava o lugar onde estava escrito. Você vai olhar aí Lucas 4:17, e aí o texto vai dizer, e achou-se aonde estava escrito. Irmão, talvez hoje isso para mim, para você, seja simples. Por quê? Porque você tem uma Bíblia que está dividida em livros, capítulos, páginas numeradas, mas nós estamos falando do Sefer, do rolo. Então, tinha que ser um escriba hábil para você encontrar mais ou menos em que parte desse rolo que estava registrado. Não tem, se você estuda comigo há um tempo, você já fez bibliologia. E uma vez que você fez bibliologia, você vai lembrar que a Bíblia não estava dividida em capítulos, não estava, versículos, não, eram os escritos, rolos. Então, para você achar em que parte estava escrito determinado assunto, como no profeta Isaías, como é a citação do texto, você teria que ser um leitor hábil nas escrituras, versado, para ter ideia de onde estava. Então, Jesus tinha essa prática das Escrituras. Então, no seu ministério terreno, ele orava, ele frequentava o templo, ele tinha intimidade com as Escrituras. Então, perceba tudo isso no ministério terreno de Cristo. Tá? Olhando para os seus ministérios no Novo Testamento, seus ofícios no Novo Testamento, aí você tem lá os ministérios de Efésios, né? Lá em Efésios 4:11, Jesus, ele é apóstolo, isso mesmo, né? Então, no grego, a palavra apóstolo significa embaixador ou um enviado. Então, existem, claro, outros sentidos, né, aplicado ao termo, né, ao contexto do ofício, mas expressa a ideia de um mensageiro, um missionário pode ser considerado um apóstolo. E você que já estudou comigo, doutrina da igreja, eu já falei sobre as classes apostólicas, não vou entrar nesse aspecto. Então, se você não lembra, então você tem que estudar eclesiologia e na doutrina de Cristo que eu falo sobre isso. Mas Jesus ocupa esse ministério apostólico, ele é enviado com uma missão, ele é aquele que é o embaixador, é aquele que vem com um propósito mesmo, e Jesus cumpre. E aí o escritor aos Hebreus vai deixar muito claro isso. O escritor aos Hebreus, em Hebreus 3:11, diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Olha o que o texto diz: apóstolo e sumo sacerdote. Então ele não é apenas o nosso apóstolo, mas é o nosso sumo sacerdote. Mas eu já falei isso do sacerdócio de Cristo, tá? Mas agora falando, ele não é apenas o nosso sumo sacerdote, mas é também
o nosso apóstolo, tá bom? Continuando aqui, Jesus como profeta. Olha aí eu estou falando nova aliança, tá? A ideia de que Jesus era um grande profeta tinha se propagado entre o povo. Após Jesus haver realizado uma série de milagres, né, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Quando ele realiza esse milagre, a multidão começa a exclamar: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Olha que interessante isso. Então Jesus cumpre esse ministério profético. Já falei também acerca do profeta nessa disciplina. Se você não lembra, volta lá na aula. Na ideia dos dons ministeriais, né, Efésios 4:11, Jesus também ocupa o quê? O cargo ou a função do evangelista. Olha aí. Encontramos no Novo Testamento o Senhor Jesus desempenhando essa importante função de evangelizar os pecadores, ou seja, ele tem esse ministério na Nova Aliança, ele assume esse papel e ele vai em busca das almas como um verdadeiro evangelista, ganhando essas almas para Cristo, alcançando elas, curando, enfim, realizando muitas coisas como um papel de um verdadeiro evangelista. Lucas 4,18 diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Lembra, esse texto é a citação do livro do profeta Isaías. É quando Jesus entra na sinagoga, senta-se na cadeira do Messias e faz essa leitura. Então, e realmente ele cumpriu isso, o papel de um verdadeiro evangelista, tá? O apóstolo Paulo ainda vai dizer que, vindo ele, Cristo, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, Efésios 2,17. Ou seja, Paulo reconhece esse ministério de Cristo, né? Essa ideia do ministério do evangelista, que Cristo foi pregoando a palavra, anunciando a palavra. Então você vê que dentro do ministério terreno de Cristo, na nova aliança, ele assume esses papéis, tá? Aí nós temos ainda aí Jesus como pastor, né? Lembra? De uns para apóstolos, profetas, pastores, enfim, e por aí vai. Evangelistas, pastores. Jesus como bom pastor, e ele vai falar disso lá em João 10:11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, Jesus cuidava das suas ovelhas como nenhum outro, né? Então, o Novo Testamento usa esse título, que é oriundo do Antigo Testamento, e é aplicado a Cristo. Então, ele assume esse papel. Você tem lá Hebreus 13:20, 1 Pedro 2:25, Apocalipse 7:15, 17. Ou seja, ele assume esse papel e ele é o bom pastor. Né? João 10, ele faz toda essa citação, o ladrão vem, o salteador, mas o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, Cristo é o nosso bom pastor, tá bom? Ele assume também o papel de mestre, olha aí, Jesus como mestre. Então, João 3:2. Então, nas páginas neotestamentárias, o que você tem? Jesus, ele aparece como um mestre vindo de Deus. Então, em inúmeras ocasiões, você tem as pessoas chamando mestre, rabi, rabone, ou seja, reconhecendo não apenas como um pregador itinerante, mas como um mestre, como um rabi. E realmente ele assim era, né? Os seus ensinamentos, as suas instruções. Então, ele é o mestre dos mestres, Senhor dos senhores. Então, eu estou te apresentando esses ofícios que Cristo assume no Novo Testamento, né? No Novo Testamento. Então, nas linhas do Novo Testamento, ele assume esse papel de apóstolo, de evangelista, de profeta, de pastor, de mestre. Então, ele ocupa todas essas funções. Então, Jesus ocupa todos esses cargos ministeriais. Você tem ele também como um bom diácono. Eu até coloco aí a diaconia, né? A ideia de servir
de servir. Então Jesus nos deixa também esse exemplo do que é servir. Então Lucas 22, 27 diz assim: pois quem é maior, o que está assentado à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Diaconia. Olha que interessante. Ele se põe na posição de servo de um diácono, diz assim: gente, ó, maior é quem está sentado à mesa, grandes aqui são vocês. Eu estou aqui como quem serve. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Olha como que Jesus trabalha essa questão, como é grandiosa essa ideia do ministério de Cristo. Então, ele nos deixa esse legado, né? Nos deixa esse grande exemplo, e que às vezes eu me ponho a pensar, né? Que muitas das vezes nós não queremos servir, não queremos fazer nada, achamos que o pouco que fazemos é muito. Mas perceba aí o grande exemplo, o grande legado que ele nos tem deixado, que ele nos tem dado. O mesmo Senhor fez-se servo por mim e por você, e serviu, lavou os pés dos discípulos, né? Lembra do Pedrão? Não, Senhor, o Senhor não vai lavar não. Aí, tá, Pedro, você que sabe. Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Se eu não lava o pé, lava a cabeça, se eu lava tudo. Então, é algo maravilhoso, tá bom? Vamos pensar agora aqui a trajetória de Jesus em direção à cruz. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. O tempo não vai permitir nós falarmos tudo hoje, mas dá para nós introduzirmos essa lição, tá bom? A trajetória de Jesus em direção à cruz. Bom, vamos lá. O primeiro ponto aí é a questão da sua última semana. Como que se deu essa última semana de Jesus, tá? Vale lembrar o seguinte, que há até uma certa discussão teológica de quando que foi a última Páscoa, quando caiu, tá? Alguns vão discordar em data, mas eu vou aqui usar a posição que a grande parte dos teólogos usam, até porque quando as mulheres têm que aguardar, porque era questão do Shabat e tal, toda aquela ideia de fazer a purificação do corpo de Jesus, enfim, as especiarias. Então, nós vamos trabalhar com uma ideia da maioria dos teólogos, tá bom? Então, você tem aí a última semana de Jesus. Então, a sua ida a Betânia deu-se 6 dias antes da Páscoa, e ele deveria celebrá-la pela última vez neste mundo. E aí você tem uma cronologia de como foi a sua última semana, tá bom? Então nós temos aí, ó, no domingo, tá bom? No domingo ele teve os seus pés ungidos. Lembra? João 12, Marcos vai tratar, Mateus também fala, quando Maria vai ungir Jesus. É interessante que eles estão numa reunião, e jamais uma mulher poderia invadir uma reunião masculina, né, e entrar da maneira que ela entrou. Mas Maria viu a oportunidade de colocar aos pés de Jesus aquilo que ela tinha de precioso. Então ela vai ungir os pés de Jesus. É interessante que, sentado à mesa, há uma crítica por parte de alguns, e principalmente, né, de Judas. É aquela ideia de assim, poderia vender e dar-se aos pobres, mas o texto vai dizer que ele era ladrão, gostava de colocar a mão lá no saco das ofertas lá e desviar um dinheiro. Mas perceba uma coisa, ele critica a ação dela, mas vai vender Jesus por muito menos. Então percebe, tem gente que fala mal daquilo que você faz, mas, querido, está negando Jesus por muito menos. Então aguenta firme, vai fazendo aí a tua parte, tá bom? Na segunda-feira, ocorreu a sua entrada triunfal em Jerusalém e a purificação do templo, Mateus 2, do 11 ao 17. Ainda nesse dia, né, ele passa por uma figueira, amaldiçoa a figueira, está lá, verso 18 a 22. Ainda estando em Jerusalém, na terça-feira, Jesus ensinou no templo e no Monte das Oliveiras, Mateus 21 ao 26. Dirigiu-se nesse mesmo dia para Betânia, né, onde teve aí a sua cabeça ungida, né, a sua cabeça ungida. E aí na quarta-feira em Jerusalém houve uma conspiração contra ele, tá? Houve uma conspiração contra ele,
e aí você já começa a desenvolver. Na quinta-feira, em Jerusalém, né, na sua última ceia, eu coloco aí todos os versos de referência, muitos versos, Jesus ele conforta os seus discípulos, tem aquele diálogo, e é interessante porque muita coisa nós falamos sentado à mesa com Jesus, mas nem tudo a gente sustenta, não é verdade? E se você for observar essa última conversa de Jesus com seus discípulos, muitas coisas eles falaram à mesa, sentado com Jesus, mas infelizmente muitas delas não se sustentaram. Quero pensar com você, nesse momento, olhando aí nos teus olhos, o que você tem falado sentado à mesa com Jesus? Será que você tem sustentado? Será que você tem mantido-se firme àquilo que você tem falado? Então é de se pensar, é de se meditar com relação a isso. Jesus conforta os seus discípulos, depois ele sai dali, né, e vai orar no Getsemane, no jardim do Getsemane, tá? Chega aí a sexta-feira, estou te dando um panorama rápido da última semana. Chega a sexta-feira, o dia da sua morte em Jerusalém. Jesus é preso e julgado, né? É crucificado, levado ali ao Gólgota, ao lugar da caveira, é sepultado e, enfim, e aí é o Shabat, o sábado, e aí você tem a ressurreição no domingo, tá? Esse é um panorama, um cronograma aí da última semana, mas se você olhar nos evangelhos, você vai ver quanta coisa aconteceu, quanta coisa Jesus fez, algo assim maravilhoso. É gostoso de você meditar nessa última semana. Aí eu quero pensar com você na questão da celebração da Páscoa. Ó. Por quê? Porque na quinta-feira, Jesus ele celebra a Páscoa com seus discípulos. Então, ele fez questão de dizer-lhes que aquele ato era a sua última Páscoa, ou seja, iniciava-se um novo período. Ele diz assim, não mais provarei do fruto da vide até que eu venha. Ou seja, eu não vou comer outra ceia com vocês, senão nós vamos estar juntos. Então, ele fez questão de frisar que aquilo ali estava dando início a um novo tempo. Se você for olhar, a primeira Páscoa celebrada dentro da nação de Israel, ela marca realmente um novo tempo, é a saída do Egito, você tem ali a morte dos primogênitos, vai marcar um recomeço para Israel, um novo tempo para a nação de Israel. Depois você tem aí a ceia ministrada, né, por Melquisedeque, que ela foi realizada há mais ou menos 2000 anos antes, né, antes da crucificação. Você tem aí que já era algo profético, né? Abraão tem ali pão e vinho, já era algo profético. Aí você tem depois a Páscoa, que eu te falei, 1500 anos antes da crucificação de Cristo, e elas tinham um propósito, ou seja, elas apontavam para Cristo. Todo aquele cerimonial de passar o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, e ali o peça, né, que passaria por cima, traria o livramento, tudo aquilo apontava para Cristo. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, essa Páscoa, ela tinha o quê? Um caráter de olhar para o futuro, apontava para a cruz de Cristo, aquilo que Cristo ia fazer por nós. Hoje, a nossa ceia, ela tem um caráter tanto retrospectivo, né, como prospectivo, ou seja, tanto olha para trás, como também olha para frente. Então, quando nós estamos celebrando a ceia, nós estamos olhando para trás. Para quê? Para aquilo que Cristo fez por nós. Por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um tempo de reflexão, de meditar. Aquele que toma a ceia não discernindo o que está fazendo, ele toma à toa, come e bebe para a sua própria condenação, né? Então a gente olha para o passado, mas também olha para o futuro. Fazer isso até que eu venha, é uma promessa. Ele está vindo, nós vamos cear com ele. Então, o que nós temos? A Páscoa judaica, ela vai encontrar o seu cumprimento na vida e morte e ressurreição de Cristo. Então, Cristo, ele é o Cordeiro substitutivo, ou seja, ele é o nosso Cordeiro pascual. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cristo a quem nós servimos. Quando Jesus ele termina a ceia,
de cear com seus discípulos, então ele vai orar no jardim do Getsemane, o Getsemane, né? Então, terminado a Páscoa, eles cantam um hino e Jesus vai com eles ao monte para orar. Mateus 26, o 30, verso 30, a parte B. E tendo cantado um hino, às vezes eu me ponho a pensar, ele sabia tudo aquilo que ele iria enfrentar, toda a dor, todo o sofrimento, mas mesmo assim ele cantou. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Já parou para raciocinar sobre isso? Ele cantou um hino. Ou seja, mesmo passando por todo aquele sofrimento, Jesus ainda cantou um louvor. Cantou com seus amigos um último hino. Ele é maravilhoso. Descendo a parte mais inferior, né, do jardim do Getsemane, Jesus ele foi orar. Né? Tais lugares marcam, na verdade, o sofrimento de Cristo nesse mundo. Então, no jardim, Jesus passou pela hora mais triste e angustiante, né, do momento que ele esteve aqui, da sua paixão, do contexto que ele viveu aqui orando, um momento de angústia, de dor. Então, Jesus passou pela solidão. Né? Alguns psicólogos enumeram 5 tipos de solidão, né? De todas elas foram vividas por Jesus no Getsemane. Na verdade, no seu livro está 5, mas a gente destaca 4. Tá? Foi um erro de digitação. Mas esses 4 tipos de solidão, Jesus enfrentou. Os psicólogos apresentam e Jesus enfrentou cada um deles. Se você for observar, a solidão opcional, existe essa solidão, os psicólogos falam isso da solidão opcional. É quando alguém, por algum motivo, é preciso, e por opção, ele tem que se isolar. E Jesus precisou, ninguém poderia ir por ele. Jesus também enfrentou a solidão da sociedade, ele passou por esse tipo de solidão. É uma solidão onde você é deixado de lado, abandonado pelos seus amigos, abandonado pelos seus, e Jesus enfrentou isso. A solidão da tristeza, que é causada por um sentimento de angústia, muita tristeza, e te envolve aquela sensação de estar sozinho. E Jesus sente isso quando ele grita, diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu esse peso, esse fardo dessa solidão, a solidão do sofrimento. Então Jesus ele vai sentir todo esse tipo de dor, de angústia, de solidão. Ele vai passar pela agonia. Né? Nesse estado, Jesus orou 3 vezes ao Pai, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Ou seja, ele é posto em agonia tão intensamente, uma agonia tão profunda, que o seu suor começou a correr, pingar gotas de sangue. Você tem lá em Lucas 22, do 42 ao 44. Começou a suar gotas de sangue. Tamanha era a sua agonia, e isso cientificamente é provado. E isso pode acontecer quando alguém está em tamanha agonia, adrenalina, o corpo ali, e o organismo faz isso, permite isso, que os poros se abram, suando até mesmo gota de sangue, para que não haja um infarto, para que não haja uma explosão, né, que deu um pane, parou, o organismo reage dessa forma. Então eu até coloco aí, alguns teólogos interpretam que o suor do corpo de Jesus, que tornou-se em grandes gotas de sangue, classifica-se na medicina moderna como aimatodes hidros, ou seja, o suor sanguíneo. Aimatodes hidros, ou seja, quando os poros se abrem, os glóbulos vermelhos, e a pessoa começa a suar sangue. Alguns tratam, né, de diapétese, né, e é uma filtração dos glóbulos vermelhos através dos vasos sanguíneos até que haja essa ruptura. Ou seja, Jesus sofreu tudo isso por mim, por você. Tamanha agonia. Ele está ali em agonia. E depois dali, da sua oração, o traidor aparece com uma multidão, chega a Judas, e aí Jesus vai ser preso.
Mas mesmo sendo traído, ele olha e diz: amigo. Assentado à mesa, ele já sabia, e ele diz assim: aquele que põe a mão no prato comigo há de me trair. Mas ele não deixou de chamá-lo de amigo. Querido, Jesus é entregue. Do jardim, ele foi preso. Vai ser levado à casa de Caifás e é condenado no dia seguinte à morte. Eu não tenho mais tempo para prosseguir com a aula de hoje, mas na próxima aula nós vamos continuar falando um pouco mais desse assunto. Mas olha o que Cristo sofreu por mim e por você. Olha o que Cristo aguentou. Suou gotas de sangue. Mesmo sendo traído, não deixou de chamar a ajuda de amigo. O seu amigo que é assentado à mesa com ele disse: eu nunca vou te trair, não vou te negar. Negou ele. Negou. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, ele não deixou de amar nenhum deles. E ele não deixa de te amar. Eu não sei o que você tem vivido nesses últimos dias. Eu não sei o que ocorreu sobre a tua vida. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu quero encerrar essa aula dizendo que ele continua te amando. Ele é um Deus que te ama. Ele é um Deus que cuida de você. Ele é um Deus que te quer bem. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja enfrentando, eu quero dizer que o teu Jesus, ele é um Deus todo-poderoso e ele te ama. Ele te ama, ele te ama. Meu irmão, é tempo de nós restaurarmos a aliança com ele. Ele é Senhor, ele é poderoso. Ele, no seu ministério terreno, na sua caminhada até a cruz, ele olhou para mim e olhou para você. Sabe o que fez com que ele não desistisse, com que ele não parasse? É o propósito pela qual ele veio a essa terra. Resgatar a minha e a tua vida. Restaurar a minha e a tua vida. Eu não sei o que você passou. Eu não sei o que te fez desejar parar. Eu não sei o que te desanimou. Eu não sei qual é o pecado que veio sobre a tua vida. Mas eu quero lhe dizer que o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido naquela cruz, nos purifica de todo pecado. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, meu aluno, você que me assiste agora, eu queria orar com você e orar por você. Porque eu tenho certeza que a graça de Deus, que a paz de Deus que excede a todo entendimento vai entrar aí na tua casa, no teu lar agora, por meio desta aula, e Deus vai te restaurar. Deus vai te renovar, Deus vai te erguer, Deus vai te colocar de pé, porque Ele é Senhor. Mas eu queria que você fosse sincero e falasse com Ele agora. Se você puder, feche os teus olhos. Se você não pode, liga no trono da graça de Deus. Eu quero orar com você e por você. Deus, Pai, aqui está o meu irmão, a minha irmã, que assiste essa aula agora. Pai, nós aprendemos um pouco acerca do teu ministério, Senhor, do ministério terreno, quando o Senhor passou por esta terra. Deus, e tudo isso o Senhor passou, suportou por nós, se fez servo para que nós estivéssemos entre os príncipes, se fez semelhante aos homens para ser o nosso mediador. Meu Deus, se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Oh, se fez maldição para que nós fôssemos bênção. Meu Deus, suportou, suou gotas de sangue, para que hoje nós fôssemos livres. Meu Deus, eu quero apresentar o meu irmão, a minha irmã agora. Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, meu Deus, entra dentro desta casa agora, entra dentro desta família agora, entra dentro desta vida agora e restaura. Restaura, Senhor, restaura o ânimo, restaura o vigor. Meu Deus, purifica o pecado, porque a Tua palavra nos diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Meu Deus, eu oro agora, e crendo na vitória do meu irmão, da minha irmã, eu declaro a bênção, pelo poder que há no nome de Jesus. Receba a bênção, receba a restauração e restituição, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que Deus te abençoe. Até um próximo encontro, se Deus quiser. Essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece. Deus te abençoe. Beijo no teu coração.
Até o próximo encontro, se Deus quiser.